Amém, aleluia, boa noite. Eu cumprimento essa amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento você também que se encontra aí em seu lar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo que vocês tomaram uma grande decisão aqui nesta noite. Amém? E você também que está aí em seu lar, que linkou aí esse momento do culto para estar conosco, você também tomou uma grande decisão. E decisão é algo que nós tomamos por todos os dias das nossas vidas. A nossa vida ela é regida em determinados momentos por grandes decisões. Nós tomamos hoje, nesta noite, a decisão de estarmos aqui na casa do Senhor. E decisão, ela se encontra em várias questões das nossas vidas. Decisão em se fechar um grande negócio, decisão dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos, decisão na compra de um grande imóvel, e assim vai, irmãos. E vai ter momentos que essas decisões, elas precisarão ser tomadas de imediato. Não vai poder esperar, não vai poder ficar para amanhã, ela vai ter que acontecer neste exato momento. E dentro da leitura do texto que nós iremos fazer nesta noite, nós veremos que houve há um grande tempo atrás, um grande homem que teve uma sábia decisão. E ele evitou, por causa dessa sua sábia decisão, uma trágica consequência, pois ela não foi amparada pela sua sabedoria, e sim pela sabedoria de Deus. Então eu quero convidar a amada igreja, você também que está em seu lar, que pegue a sua Bíblia e que abra ela no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 16. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 3, a partir do verso 16. O texto também já está projetado na tela. 1 Reis, capítulo 3, verso 16. Amém? Em reverência à palavra de Deus, eu gostaria de convidar a amada igreja que se colocasse de pé, para que pudéssemos juntos estar lendo a palavra de Deus. Amém? Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem-a metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredicto: não matem
a criança, dei-a a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Amém? Vamos orar, fecha teus olhos, curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor mais uma vez concedeu à tua igreja, a teu povo, de estar aqui nesta noite escutando a tua palavra. Que a gente saia aqui nesta noite, ó Pai, com esse entendimento da importância que nós precisamos nesse tempo de poder ter a sabedoria do Senhor, para que a gente possa fazer a justiça do Senhor nas áreas que mais nós precisamos nesse tempo. Que eu seja um vaso do Senhor nesta noite, é para a glória e é para a honra do teu santo nome, que assim oro e te agradeço. Amém. Podeis assentar, igreja. O tema da mensagem nesta noite é a suprema sabedoria de Deus. A suprema sabedoria de Deus. Aquele momento era um momento de muita importância de Salomão diante de todo o povo. Era o momento em que Salomão estava diante de um povo que o tinha escolhido, e ele deveria manter ali a mesma linha que o seu pai Davi tinha tido com o nosso Deus, o Deus da justiça. E diante daquele momento, quando ele toma aquela decisão, o texto vai nos dizer que ele não teve a sua sabedoria, mas sim a sabedoria de Deus, para que ele pudesse dar aquele veredicto naquela hora. Mas como que o rei Salomão, ele conseguiu essa sabedoria? E o contexto dessa história, ele se encontra todo ele aqui nesse mesmo capítulo de número 3. Ele vai nos mostrar o porquê que Salomão foi considerado um dos homens mais sábios naquela época. O homem que se colocou diante de Deus, reconhecendo quem Deus era, assim como seu pai também o reconhecia. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor e ele andava sempre de acordo com todos os decretos que ele tinha aprendido do seu pai. Mas foi certa vez lá em Gibeon, lá no alto, quando Salomão, ele sacrificava 1000 holocaustos, que em uma certa noite, Deus, em sonho, aparece para Salomão e faz essa seguinte pergunta: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E Salomão, logo imediatamente, sabendo quem Deus era, reconhecendo quem Deus era, naquele momento Salomão fala com o Senhor: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, e hoje eu me assento no trono por causa dessa sua bondade, meu Senhor. Mas eu, Pai, ele usando essa expressão, isso é uma expressão minha, a intimidade que nós temos que ter com o nosso Deus. Mas Deus, eu sou muito jovem, eu sou muito imaturo ainda, como que eu vou conseguir conduzir e governar esse teu povo? Dá-me então, Deus, um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e distinguir entre o bem e o mal. Esse pedido que Salomão fez a Deus agradou a Deus de tal maneira, porque naquele momento Salomão pediu o quê? Discernimento, sabedoria para cuidar das coisas de Deus. Olha um atento que nós como cristãos devemos ter diante de Deus, irmãos, quando nós fizermos a Deus um pedido. Quando nós colocarmos o nosso pedido para que o nosso pedido ele possa glorificar a Deus, exaltar e engrandecer o santo nome dele, a bênção, ela vai vir.
Amém? Então tudo que nós hoje fizermos, façamos para que o nome de Deus seja engrandecido. E esse pedido agradou tanto ao Senhor que o Senhor logo disse: visto que você pediu isso e não pediu uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas me pediu discernimento para ministrar a justiça, eu farei o que você pediu. Eu te darei um coração sábio, um coração capaz de discernir entre o bem e o mal. Naquele momento, quando Salomão estava diante das duas mulheres, que ele mandou que trouxesse aquela espada, ele já estava debaixo da sabedoria de Deus, amém? Então a história que nós vemos, que o rei Salomão ganhou essa sabedoria de Deus, é que ele se colocou diante de Deus com toda a sua humildade. Eu creio que a instrução que Salomão recebeu de Davi durante o seu crescimento permitiu saber quem Deus era e como que ele deveria se portar diante de Deus. Nós aprendemos com Salomão que a nossa sabedoria, ela depende da nossa humildade diante de Deus, e ela nos dará amparo diante das decisões que nós vamos tomar em meio ao tempo que nós estamos passando, irmãos. A nossa humildade diante de Deus vai permitir que Deus, ele nos ampare com a sua sabedoria, para que a gente possa discernir entre o que é o certo e o que é o errado. Foi o que Salomão recebeu. Eu vejo esse texto quando eu lembro lá de Mateus 6,33, onde diz que a gente tem que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo esse versículo se encaixando na vida de Salomão. Salomão buscou de Deus primeiramente a sabedoria, para poder discernir entre o bem e o mal. Salomão buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e porque ele pediu isso de Deus, Deus acrescentou a Salomão as demais coisas. Uma dica: quando nós pedimos a Deus alguma coisa, Deus vai acrescentar em nossas vidas tudo aquilo que nós estamos precisando, amém? Então é importante, irmão, nós entendermos que a nossa humildade, ela vai nos dar amparo diante do nosso pedido diante de Deus. E hoje nós estudamos aqui na escola bíblica sobre o maravilhoso Espírito Santo, e um dom espiritual que nós temos de pedir sempre a Deus é a palavra de sabedoria. Lá no primeiro capítulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 8, vai dizer que o primeiro dom espiritual é o dom da palavra de sabedoria. Logo em seguida já vem o conhecimento. Então quando nós pedimos a Deus essa palavra de sabedoria, quando nós pedimos a Deus o conhecimento, nós seremos capazes de tomar as decisões que nós precisamos tomar hoje, agora, nesse momento. Eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, eu não sei como que você está aí em seu lar, mas eu sei, se você entrou aqui nesta noite para tomar uma decisão ainda à noite, ainda hoje, peça a Deus sabedoria. E se você se colocar diante dele, como Salomão se colocou diante de Deus, em total humildade, reconhecendo quem ele era, porque ele reconhecer: Deus, eu ainda sou muito jovem, eu não tenho capacidade de poder governar o seu povo. Eu vou dizer para você nesta noite: chegue para o Senhor e fale: Senhor, eu não tenho capacidade de governar o povo. Esse povo hoje pode ser a sua casa, pode ser a sua família. Hoje temos pais, temos mães aqui. A gente sabe como que é difícil a gente conduzir esse povo que são os nossos filhos. Talvez você é um empresário, você tem que lidar com certos funcionários, e tem momentos que nós precisamos tomar as decisões corretas e rápidas nesse momento, mas debaixo do amparo da sabedoria de Deus, como Salomão recebeu, você vai conseguir discernir entre o bem e o mal, aleluia. Você pode aplaudir a palavra do nosso Deus, amém? Então hoje nós passamos sim por grandes decisões,
muitas decisões que nós precisamos tomar. Muitas, na família, no trabalho, talvez amanhã lá no seu local de trabalho. Mas se você sair hoje com essa mensagem guardada em seu coração, que a sabedoria, a suprema sabedoria de Deus, ela vai estar sobre a sua vida, porque você se posicionou em humildade diante de Deus, você amanhã conseguirá resolver esses problemas em nome de Jesus, amém? Então, diante desse texto, diante dessa nossa introdução, eu gostaria de trazer, irmãos, mediante a esse texto que nós lemos aqui, algumas lições que nós podemos tirar desse texto quando nós buscamos ter a sabedoria de Deus. Então, tem lições que nós podemos tirar desse texto quando nós buscamos ter a sabedoria de Deus. E a primeira lição importante que o texto nos orienta a seguir é que nós, quando buscamos ter a sabedoria de Deus, nós seremos sempre prudentes em avaliar melhor os problemas. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Do verso 17 ao verso 23, Salomão demonstrou ali, irmãos, naquele momento diante do povo, que ele tinha um fruto do Espírito Santo. Ele tinha ali o fruto da paciência. Se você depois reler na sua casa o verso 16 ao verso 23, em momento algum, Salomão parou a conversa das mulheres. Salomão ficou ali observando aquelas mulheres se auto-justificando, é meu, não, morreu, não morreu. Ele ficou avaliando ali detalhadamente. Vai ter situação nas nossas vidas, irmãos, que nós vamos ter que ser prudentes diante dela. Vai ter momentos que nós vamos precisar ter a prudência da paciência de avaliar tudo aquilo que está acontecendo para que a gente possa tomar a melhor decisão. Então, Salomão aqui, se você reler depois esse texto do verso 16 ao verso 23, ele não interrompeu em momento algum aquelas mulheres. Ele deixou que elas fossem falando. E ali naquele momento eu creio, irmãos, que ele, debaixo do conhecimento e da sabedoria de Deus, ele já estava assim avaliando aquele momento. Então nós precisamos esperar pacientemente diante dos nossos problemas. Nós vamos aprender aqui que nós devemos buscar sempre a sabedoria de Deus através da paciência. Romanos 12:12, ele vai dizer que nós devemos nos alegrar na esperança e ser paciente na tribulação. Então, se você está passando por um momento de tribulação aí na sua casa, ou talvez você aqui na igreja, seja paciente, meus irmãos. Tenha prudência de ser paciente. A paciência nos ajuda a tomar decisões certas. Nós não podemos de forma alguma tomar decisões precipitadas. Se naquele momento, se Salomão tivesse tomado uma decisão precipitada, talvez a história não fosse essa. Mas a suprema sabedoria de Deus, ela permitiu que Salomão avaliasse prudentemente aquele momento e com paciência ele observasse aquela questão para que ele pudesse vir a julgar aquela questão. Então, se você hoje está vivendo um grande problema na sua vida, na sua casa, na sua família, tenha prudência e tenha paciência de esperar. Espere que a sabedoria de Deus, ela vai te dar o discernimento de você avaliar no momento certo, amém? Eu não sei qual o problema que você está passando nesse momento, mas o que eu posso dizer para você é que se você buscar a sabedoria de Deus, sendo prudente e tendo paciência em saber esperar e diagnosticar no momento esse problema, você conseguirá avaliar e decidir essa questão da melhor maneira possível. Tem pessoas se precipitando em tomar decisões e essas decisões elas têm causado dor, sofrimento, luta. Então nós vamos pedir a Deus, diante da sua sabedoria, Senhor, permita que eu seja prudente e que eu tenha sempre a paciência de poder avaliar sempre o problema. Então essa é a primeira lição, irmãos, sermos prudentes
em avaliar melhor os nossos problemas, amém? E a segunda lição que a gente pode extrair desse texto, quando nós buscamos ter a sabedoria de Deus, é o que está na tela. Podemos mostrar que nossas decisões tiveram respaldo na palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, ela vai nos dar uma sábia orientação, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada de que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Naquele momento, a sabedoria de Salomão, ela já tinha entrado sobre medulas, ossos, espírito daquelas duas mulheres. Faltava pouco para Salomão dar o seu veredicto. Nós precisamos mostrar, irmãos, que as nossas decisões têm que ter respaldo na palavra de Deus. Não tome nenhuma decisão precipitada sem você antes consultar a palavra de Deus. Talvez você tenha um problema conjugal, tem instrução na palavra de Deus. Ah, pastor, estou passando por um problema financeiro, tem instruções na palavra de Deus. Ah, pastor, estou passando por problema com os meus filhos, tem instrução na palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos e pedimos a Deus como respaldo para que a gente possa tomar uma decisão na nossa vida, tem respaldo na palavra de Deus. Então nós temos que buscar em todo o momento da nossa vida, você que está aí em seu lar, na sua casa, você busque o respaldo na palavra de Deus. Talvez a decisão que você precise tomar agora, aí na sua casa, ou lá no seu trabalho amanhã, já está respaldado pela palavra de Deus. Procure buscar esse respaldo sempre na palavra de Deus. Salomão, no verso 24, ele vai dizer assim: tragam-me a espada. Diante daquele momento, diante da sabedoria de Deus, ele já tinha tido uma resposta daquela situação. O respaldo que ele precisava, ela já estava na espada. Eu vou trazer essa espada aqui como algo espiritual, irmãos. Algo para aquele tempo como algo espiritual, mas trago hoje para a igreja como algo espiritual. A nossa espada hoje, ela é a palavra de Deus. Quando nós nos confrontarmos ali com uma situação, nós vamos dizer assim, eu vou dizer para minha esposa: Sônia, traga a minha espada. Ela vai chegar com a minha espada. Essa é a espada do cristão hoje, irmãos. É a palavra de Deus, é ela que nos dá esse respaldo. E naquele momento essa espada seria não para sacrificar aquela criança. Salomão de forma alguma, de maneira alguma, ele ia sacrificar aquela criança, sendo quem ele é, quem ele foi, e sendo filho de quem ele era, do rei Salomão, do rei Davi. Ele não ia tomar aquela atitude como uma criança. Aquela espada, ela poder trabalhar o espiritual daquelas duas mulheres. Ele ficou ali um tempão ali, sendo prudente, sendo paciente em avaliar detalhadamente as falas daquelas duas mulheres. Então nós temos que nos respaldar na palavra, porque nós somos prudentes e fomos pacientes em avaliar a situação. Agora é a hora de dizer: tragam-me a palavra, ou tragam-me a espada. O que Salomão então queria demonstrar, irmão, naquela decisão, é que ele iria desmascarar a mentira. Se nós passamos por dificuldade em algumas áreas que eu não sei a que você está passando hoje, o tempo que você está passando hoje, se tem alguém te acusando de uma forma injusta, a palavra de Deus, que é a espada, ela penetra sobre juntas, medulas e ossos. E ela vai discernir ali, irmãos, entre o bem e entre o mal. Essa espada é algo espiritual. É importante lembrar que Paulo, quando orientava o jovem Timóteo sobre essas questões, ele sempre falou assim com Timóteo: Timóteo, em todas as situações, que você esteja sempre manejando corretamente a palavra. Irmãos, aprenda como Timóteo,
Maneje bem a palavra de Deus. Busque dentro da palavra de Deus o respaldo para essa decisão que nós precisamos tomar hoje. Eu sei que tem pessoas aqui que tem que tomar uma decisão hoje, que entrou nesta igreja, na casa do Senhor para tomar uma decisão, mas a misericórdia, a graça de Deus está aqui nesta noite falando para mim e para você. Tenha o respaldo na minha palavra. O respaldo da palavra, ela nos fará agir corretamente. Somente na palavra de Deus nós poderemos agir corretamente. Amém? Então, se nós buscamos ter a sabedoria de Deus através da prudência em avaliar e ser paciente, e temos as decisões sempre no respaldo da palavra de Deus, eu quero trazer a terceira lição desse texto aqui nesta noite. Quando nós buscamos ter a sabedoria de Deus, nós faremos sempre prevalecer a justiça de quem? A justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é eterna. Não se preocupe, irmãos, talvez lá atrás, ou talvez hoje mesmo, você foi injustiçado ou injustiçada em alguma área. Talvez lá atrás, anos atrás, alguém te denegriu, alguém te machucou, e você naquele momento não pôde tomar uma decisão. Mas hoje, irmãos, a decisão que nós sabemos que nós devemos ter, é que quando nós precisarmos de Deus para avaliar uma decisão, nós saberemos que a sua justiça, ela vai prevalecer, porque a justiça de Deus, ela é eterna. E se a justiça de Deus, ela é eterna, nela nós podemos confiar. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Se você vive pela fé, a justiça de Deus, ela vai se fazer sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Essa foi a sabedoria que o rei Salomão, ele buscou. No verso 27, ele deu o seu veredicto: não matem a criança. Ele já tinha ali, irmãos, a decisão pronta na sua mão. Ele se respaldou totalmente na suprema sabedoria de Deus. Então, irmãos, decisões nós precisamos tomar. Tomamos decisões todos os dias em nossas vidas. Amanhã é segunda-feira, amém? Segundo dia do mês. Tem grandes decisões a serem tomadas, mas a maior decisão que nós temos que tomar, que ela seja toda ela sobre a sabedoria de Deus. A sabedoria é quem pode prolongar nossa vida por muitos anos e nos dar prosperidade. Sem ser sábio, irmãos, tem muitas pessoas ficando pelo meio do caminho. Eu tenho certeza que todos que estão aqui querem ter essa vida com prosperidade. Então busca cada dia viver essa intimidade com Deus, sendo prudente em avaliar, ter as suas decisões no respaldo da sua palavra, sempre crer que Deus vai fazer a sua justiça. O verso 28, ele prevaleceu a sabedoria de Deus em Salomão. O verso 28 vai dizer que o povo todo respeitou profundamente a Salomão, pois viu nele a sabedoria de Deus. Colossenses 2:3 vai dizer que nele, em Deus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Deus que nós temos que buscar a sabedoria para que a gente possa tomar a decisão que a gente precisa. Somente em Deus, pois nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Hoje, infelizmente, tem pessoas buscando uma sabedoria terrena, mas a maior sabedoria, ela está em Deus, no nosso Criador, aquele que conhece cada um de nós desde o nosso nascimento. Deus conhece nós desde a fundação do mundo. Deus saberia que hoje, nesse exato dia, nós estaríamos aqui
tentando entender o que está acontecendo no mundo e que nós iríamos precisar tomar uma decisão, mas Ele está aqui nesta noite, me usando como boca dele para dizer: se você quer tomar uma decisão hoje e agora, tome essa decisão amparada sobre a sabedoria de Deus. Não vá pelo seu próprio entendimento. A sabedoria suprema, ela vem de Deus. Amém? Irmãos, e quando a gente busca ter essa sabedoria de Deus, ela vai nos dar um alerta muito importante. Um alerta muito importante. Quando nós não buscamos ter a sabedoria de Deus, olha lá, um alerta importante quando nós não buscamos ter a sabedoria de Deus. Vou deixar um atento para a igreja. Quando não buscamos ter a sabedoria de Deus, nós colheremos um amargo resultado. Então, se você hoje tomar uma decisão de não buscar a sabedoria de Deus, você também não buscar a sabedoria de Deus, poderá colher um amargo resultado. O livro de Provérbios, no capítulo 1, no verso 28 e 32, ele vai nos dar aqui uma instrução aqui muito preciosa. Lá está escrito: então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram um pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Então, se nós não buscamos essa sabedoria de Deus, nós colheremos, irmãos, um amargo resultado. Tem muitas pessoas, infelizmente, que ainda não querem aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não quer se arrepender dos seus pecados. Fique atento, meu irmão. Fique atento, minha irmã. Você pode colher um amargo fruto nessa vida. Aquele que decidiu um dia buscar essa sabedoria de Deus, esse conhecimento de Deus, ele arrependeu dos seus pecados, ele confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ele creu em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele pediu que Deus colocasse em seu coração o Espírito Santo, e pediu: Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Você hoje pode tomar essa posição diante de Deus. E se você quer tomar essa decisão hoje diante de Deus, arrependa-se dos seus pecados. Busque ter essa sabedoria de Deus, busque ter esse pleno conhecimento de Deus, pois assim você conseguirá colher os melhores resultados aqui na terra e na vida eterna. Amém? Então, irmãos, já quase que finalizando. Então, irmãos, buscar a sabedoria de Deus é ser prudente em avaliar as decisões e ser paciente entre elas. Buscar a sabedoria de Deus é tomar as decisões tendo sempre o respaldo na palavra de Deus. Buscar a sabedoria de Deus é fazer sempre prevalecer a justiça de Deus nas decisões. Quando nós nos alinharmos a isso tudo, que foi o que Salomão alinhou diante daquela sua grande decisão, aquela mulher, ela colheu o melhor fruto, ela recebeu o seu filho de volta. E concluindo, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, para você que está também em sua casa, se quiser ter essa sabedoria de Deus, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Assim sendo, aquele que se inteirar sobre esta palavra nesta noite, receberá, como Salomão recebeu, a suprema sabedoria de Deus. Eu quero convidar a amada igreja que se coloque de pé. Você também que está em seu lar, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pela sua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado porque o Senhor tem nos orientado nesse tempo em diversas questões, em tantas áreas. Nós reconhecemos no Senhor, Pai, toda a sabedoria que nós precisamos nesse tempo. Que a gente possa se alinhar a tudo que foi aqui nessa noite ministrado, ensinado pelo Teu Espírito Santo. Que todo este ou todo aquele que estiver assistindo a esse culto, o dia que ele for assistir em algum determinado lugar da sua vida, o Teu Espírito incomode ele de tal maneira que ele venha buscar ter essa sabedoria do Senhor, para que ele venha se posicionar diante do Senhor, crendo que foi o Senhor quem ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, e que ele venha se arrepender, porque a sabedoria do Senhor vai estar sobre a vida dele, e que ele possa reconhecer eternamente Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador da sua vida. Que o Senhor Jesus ele possa nos ajudar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.